A paz do Senhor, crianças, como que vocês estão? Estamos dando mais um início, né, a um ano, mais um início de um trimestre, né? E hoje já estamos com a revista, né? A gente vai falar, nesse trimestre a gente vai falar sobre as histórias bíblicas e os salmos, né? A gente vai aprender mais sobre as histórias bíblicas, né? E aí a primeira lição. Qual é a nossa primeira lição? Uma história de poder, né? É o nome da nossa lição de hoje. Porque a gente vai falar sobre uma história de poder. O que tem nessa história de poder, né? O nosso texto de referências, para você estar acompanhando aí, se encontra em Salmos 33, 9, né? Que vai falar a respeito da criação, né? Você aí já parou para pensar como foi o início de tudo? Como se fez tudo, né? Até chegar em você, como foi lá na mamãe, lá no início, como foi a primeira coisa, os animais, você já parou para pensar? Então vamos lá, vamos acompanhar a história até o finalzinho, não sai daí, tá? Se você não tem a revista, acompanha na Bíblia aí o texto de referência para você não se perder, ficar por dentro de tudo, tá bom? Então vamos lá. No início, o nosso Papai do Céu sempre esteve lá, né? E aí, um belo dia, ele olhou para aquele mundo, né? Que não era mundo, né? Era apenas aquilo, nada, né? Era sem forma, vazia, né? Sem nenhuma... o nosso mundo não tinha uma forma, né? Ele não tinha nada, era simplesmente tudo vazio. Aqui, ó, tudo vazio. Tem forma do que isso aqui? Uma forma redonda, uma forma quadrada. O que tem forma? Não tinha forma o nosso mundo, né? E aí você para e pensa, como que tudo apareceu, né? O nosso Criador, o que ele fez, né? Como foi que ele criou a gente? No início era assim, tudo, nada. E aí Deus começou a construir um amor ali dentro dele, a pensar. E o que ele começou a fazer? Ele começou a criar, né? Começou a dar forma. O que não tinha forma passou a ter uma forma, né? Ele começou a criar ali o céu, o mar, né? E foi separando, fez a terra, né? Pôs ali aquela grama, aquele lugar para pisar, né? E aí, o que ele começou a fazer? Ele foi olhando, porque Deus é um Deus de detalhe, ele é poderoso. Imagina só que ele foi falando, né? E foi havendo uma terra para a gente pisar. Foi havendo, né? Um mar, um céu, um sol, uma lua, as estrelas. Deus só foi falando, né? E foi aparecendo. E o que ele fez? Né? Ele falou, depois que ele fez a terra, né, que estava ela formadinha ali, que tinha o céu, as estrelas, o sol, que tinha ali a terra, tinha o mar, ele começou a pensar, mas espera aí, né? Eu acho que eu vou fazer mais aqui, vou fazer mais ali. E ali Deus começou a fazer o quê? Os animais, né? Ele começou a colocar, né, os animais, já que tinha terra, tinha água, né, que eles poderiam beber, Deus começou a colocar, né, e colocou as plantas, né, colocou a flor que dá aquele perfume no ambiente, as borboletas, os peixes, né, imagina aquele tubarão aí que você sempre fala, que você sempre vê nos desenhos, Deus criou ele, criou aquele peixinho pequeno, né, criou o cachorro, criou os animais, tudo que você gosta, Deus foi criando, né, e aí, com tudo isso que ele criou, Deus ainda parou e pensou, tá faltando mais alguma coisa. E você sabe o que estava faltando? Vamos descobrir? Deus parou e pensou, tá faltando, sabe o quê? O homem e a mulher. Você sabe como é que chama o primeiro homem que Deus criou? Adão, isso mesmo, o nome dele é Adão. E aí, Adão, sabe o que Adão fez? Colocou nome em tudo aquilo.
todos os animais, as árvores, ele foi dando nome nos bichos tudo. O leão foi Adão que pôs o nome de leão. Isso mesmo. E aí, depois de tudo, Deus parou e pensou, né, que ele estava sozinho. E aí Deus resolveu fazer, sabe o quê? Deus resolveu fazer a Eva, né? Fez Adão adormecer e fez a Eva, a sua esposa, apresentou a Eva, né? Então foi o primeiro casal da terra, né? E aí depois foi dando sequência numa geração até chegar em mim, em você, né? Mas tudo isso a gente pode perceber, sabe o quê? A mão do Senhor. Ele é poderoso, ele é amoroso, mas tudo, em cada detalhe tem a mão do Senhor. Quando você olhar algo de manhã, você acordar, levantar, ver aquele sol lindo, tem a mão do Senhor ali. Quando você vê aquela chuva molhando a terra, que sobe aquele cheirinho de terra molhada, é a mão do Senhor. Deus fez tudo. E com muito amor, com muita perfeição, Ele criou eu e você, para louvarmos o nome dEle. Deus fica feliz, muito feliz, quando Ele vê eu e você sendo gratos por tudo que Ele criou. Ele criou o céu, a terra, sabe? Tudo isso Ele fez pensando em mim, em você. Que a nossa adoração seja completa, seja perfeita para Deus, que a gente possa agradecer. Agradeça sempre ao Papai do Céu pelo papai, pela mamãe que você tem, que Deus te deu. Agradeça pelo alimento, agradeça pelo lar que você tem. E se você não tem isso, ore ao Senhor. Se falta o papai ou se falta a mamãe, ore ao Senhor. Coloque na mão dele, que tudo ele cuida. Viu? Fiquem com a bênção do Senhor, tá? Que vocês possam sempre ter em mente que vocês são criação e que nós fomos criados para louvar e engrandecer o nome dele. Aqui a tia termina essa lição. Que Deus abençoe vocês, tá? E que vocês possam sempre glorificar o Senhor. Amém? Beijinho, Papai do Céu ama vocês. Bom dia, crianças, a paz do Senhor. Bom dia, mamães, bom dia, papais. Estamos aqui mais uma vez, um novo ano, um novo presente que Deus nos dá. E mais uma vez vamos para a nossa escola bíblica dominical, algo muito importante nas nossas vidas. Um tempo, um período com Deus, onde nós aprendemos, onde nós crescemos e onde nós nos envolvemos mais com a palavra de Deus. Nesse primeiro trimestre de 2021, essa revista Saber Mais, da editora Betel, tem por título Livros Históricos. Os alunos de 9 a 11 anos, então, vão aprender um pouquinho sobre os livros históricos da Bíblia. A nossa primeira lição tem por título Um Novo Líder para o Povo. E, como já está aqui no nosso slide, o nome dele é Josué. Foram vários líderes, mas esse foi escolhido por Deus para levar o povo até a Terra Prometida. O nosso texto do dia diz assim: lembrem da minha ordem, seja forte e corajoso. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Para saber um pouco mais, os livros históricos, que são formados por 12 livros, eles contam a história do povo de Israel, começando pela conquista de Canaã até a Terra Prometida. Nesse contexto se encaixam os livros históricos da Bíblia. Josué começa a vida dele com uma missão desafiadora. O livro de Josué mostra como Deus guiou o povo de Israel até a Terra Prometida. O Senhor, nesse livro, chama Josué para substituir Moisés,
o povo caminhava com Moisés, mas a vida de Moisés, a caminhada dele tinha chegado ao fim e precisava de alguém que o substituísse. Então, o Senhor chama Josué para, então, caminhar com o povo dali para frente. E a missão de Josué seria comandar o povo, levar o povo até a terra prometida. E Deus encorajou Josué, dizendo assim para ele: você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca te abandonarei. Então, Josué iniciou a sua missão enviando 2 espias, para conhecer a cidade de Jericó. E esses espias foram descobertos e eles precisavam de um esconderijo. Então, nesse tempo, eles encontram uma mulher por nome Raabe, e Raabe dá abrigo para eles. Raabe esconde eles, evitando então que eles fossem mortos. Mas eles precisaram fazer um acordo com Raabe. Todo aquele povo sabia tudo que Deus estava fazendo e o povo temia quando ouvia falar que o povo de Deus estava chegando. Então eles fizeram um combinado com a Raabe, que quando eles invadissem a terra, Raabe e toda a sua família seriam poupados daquela guerra, daquela luta para conquistar aquele lugar. E como a tia sempre fala, o combinado precisa ser cumprido. E não parou por aí. A história de Josué conta de várias batalhas que ele teve. E não só das batalhas, das vitórias também. Para conquistar a terra de Jericó, a cidade de Jericó, a primeira coisa que eles tinham que fazer era vencer o Rio Jordão. Eles tinham que atravessar aquele rio. Então, debaixo da direção de Deus, debaixo das ordens que Deus dava para aquele povo, para Josué, e Josué passava para o povo, eles conseguiram vencer. Eles precisaram pisar nas águas, as águas molharam os pés dos sacerdotes, carregando a arca da aliança. Então, eles conseguiram, diante da obediência, atravessar. Também, para conquistar a cidade de Jericó, eles tiveram que seguir outras regras que Deus deu para Josué passar para o povo. E eles tiveram que dar 6 voltas em volta da cidade durante 6 dias, e no 7º dia eles teriam que dar 7 voltas e depois tocar as trombetas e gritarem. Depois também teve uma outra vitória, que para vencer os reis que vinham contra os gibeonitas, que tinham ajudado o povo de Israel, Josué mais uma vez orou e ele pediu para Deus para que o sol não parasse de brilhar enquanto eles não vencessem aquela guerra. E Deus ouviu a oração de Josué e Deus respondeu a oração de Josué. E nós aprendemos com um pouco dessa lição que nós precisamos, assim como Josué, obedecer à voz de Deus. Tudo que Deus pede para a gente fazer, a gente precisa obedecer. Encerrando, lendo o textinho, diz assim: o Senhor confiou a Josué e a seus soldados a conquista da cidade de Jericó, mas o sucesso dessa missão dependia da obediência deles ao Senhor. Todas as pessoas que confiam em Deus e o obedecem são vitoriosas
e bem-sucedidas. Que nós possamos começar esse ano de 2021 obedecendo ao Senhor, para que a gente possa ser vitorioso e bem-sucedido. Amém? Um beijo e até a próxima semana. A paz do Senhor, queridos adolescentes, irmãos. Eu sou a professora Rhodes, da classe Ágape, e queria apresentar para você nossa nova revista do ano, O Adolescente e o Crescimento Cristão. Nós estamos começando um novo ano 2021, e é ótimo a gente começar um novo ano e continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E nossa primeira lição vai falar, toda a revista vai abordar sobre distintas áreas de nossas vidas para nós continuar crescendo, aperfeiçoando, melhorando. E a lição de número 1 fala sobre fé, o mistério de crer sem ver. Por que fala fé, o mistério? Mistério é algo, é um segredo desconhecido. A palavra de Deus fala que quando a gente tem fé, nós conseguimos fazer que uma montanha se mude ao meio do mar. Mas como que isso acontece? A fé é um mistério, um segredo desconhecido que somente pode ser revelado por Deus. Mas eles nos ensinam a nós usar a fé. E nós vamos aprender nessa lição a como a gente usar a fé, como a gente ter mais fé, como a gente saber que nossa fé é verdadeira e não uma fé natural, que eu vou explicar para você daqui a pouco. A nossa mensagem valiosa ela está em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E ela fala assim: porque andamos por fé e não por vista. E a verdade aplicada fala que a falta de fé na nossa vida desagrada a Deus. E qual que vai ser o objetivo, nossa meta dessa lição? Vai ser compreender que a verdadeira fé vai além dos olhos humanos, além do que a gente pode ver. A fé é um elemento essencial para aquelas pessoas que desejam agradar a Deus, que desejam ter a Deus como amigo da sua vida, como pai da sua vida. Então nós precisamos ter fé. E como que a gente tem fé? Conhecendo primeiramente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. E mais ouvir o quê? Ouvir filme, ouvir séries, ouvir música, ouvir a palavra de Deus, que ela pode ser por meio do louvor, pode ser por meio da pregação, mas se a gente quer ter fé, a gente tem que nós precisamos conhecer e nos alimentar da palavra de Deus. E nossa fé vai se manifestar de diferentes maneiras. A gente pode usar nossa fé para obter uma bênção, para superar um obstáculo. E o mais principal de tudo isso é para a nossa salvação. Por quê? Porque se a gente não acreditar que Jesus morreu por nós e que ao terceiro dia Ele ressuscitou e que Ele vai voltar a nos buscar, a gente não tem como obter a salvação. Então, um dos principais quesitos para nós obter a salvação é ter fé em Jesus Cristo. E no Brasil, existem muitas religiões. Hoje em dia é muito normal as pessoas falarem: eu tenho fé, eu sou uma pessoa crente, uma pessoa espiritual. Mas como o nosso pastor sempre fala, que tem a fé natural e a fé espiritual, a fé verdadeira. Às vezes tem próprios ladrões que na hora de assaltar um banco eles falam: vamos em nome de Deus, Deus está conosco. Mas é uma fé natural, uma fé que acaba sendo banal, muito comum, super natural, porque ouve e vai repetindo. Mas a fé verdadeira, a fé que Deus quer que a gente tenha, é a fé que nos leva ao arrependimento, é a fé que nos leva a abandonar o pecado, é a fé que nos leva a confessar que Jesus é o único Salvador da nossa vida. E quando a gente tem essa fé verdadeira, aparece evidência na nossa vida, tanto evidência interna e evidência externa. Mas para não entender uma palavra exata, uma palavra pontual, para nós entender como que eu vou saber se eu tenho fé,
é por meio da obediência. Se eu obedecer a palavra de Deus, eu vou demonstrar que eu tenho fé nele, que eu acredito nele. Então, se você obedecer, você é uma pessoa que tem fé. Porque sem fé a gente não pode agradar a Deus. E a fé também, a palavra de Deus fala que a fé sem obra, ela é uma fé morta. Mas como seria essa obra? Tipo, eu obedecer a Deus, eu praticar o que a palavra de Deus fala. É assim que eu demonstro que eu tenho uma fé verdadeira, uma fé que Deus agrada, uma fé cristã. E eu achei uma frase muito interessante que eu quero deixar para vocês como um resumo da nossa lição 1, que fala: o que nos distingue das falsas religiões não é apenas o que cremos, mas também como vivemos, pois o modo como vivemos é o que de fato demonstra no que cremos. Então, o modo que você viver, o modo que você se conduzir, o modo que você o modo de você ser vai demonstrar no que verdadeiramente você acredita. Se você acredita em Deus, você vai obedecer a sua palavra. E se você obedecer a sua palavra, você vai ter uma fé verdadeira, uma fé que obedece, uma fé que confia. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estar conosco, compartilhando, acompanhando as aulas. E até a próxima aula. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? A gente está aí mais um ano, iniciando um novo ciclo, né? E a gente quer dar primeiramente as boas-vindas a vocês, principalmente aos alunos da classe de adolescentes, né? Da faixa etária de 14 a 17 anos. Nessa ocasião a gente vai estar começando uma nova revista, né? O tema dela fala sobre a vida cristã e tem muita bagagem boa, muita coisa interessante aqui. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a nossa lição número 1, que fala sobre atletas de Cristo, né? Eu tive estudando essa lição e eu achei um tema muito legal, porque o autor dessa lição ele quis abordar, né, trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano de vida cristã, algo relacionado à nossa constante, né, luta, à nossa constante empenho, né, em se manter fiel à vida cristã. O objetivo dessa lição é saber que a gente, por mais que Cristo nos garantiu a vitória, a gente tem um caminho a percorrer ainda, um trajeto a percorrer. Então a lição ela traz essa ideia de que a gente pode, né, durante o nosso caminho, a nossa caminhada cristã, a gente encontrar algumas dificuldades, algumas diversidades, mas Cristo nos fez mais do que vencedores. O nosso tópico 1, ele vai tratar sobre essa questão mesmo, do dia a dia, do cotidiano, das lutas diárias de cada pessoa, né? E trazendo para o lado do adolescente, né, uma questão mais específica, né, para o lado do adolescente. Então, assim, nesse período começa a acontecer algumas questões relacionadas ao estudo, né, algumas pressões, entre aspas, né, da sociedade, né, sobre o nosso desempenho, sobre aquilo que a gente vai ser, sobre aquilo que a gente vai se formar daqui a alguns anos. Mas é muito importante a gente saber que a nossa vida cristã não pode ser deixada de lado. Então, usando essa alegoria, não sei se assim é a forma certa de dizer, Paulo ele vai dizer que nós somos verdadeiros atletas, né? Que nós temos uma corrida a percorrer. Então, ele dá esse exemplo e é baseado nesse exemplo que discorre essa nossa lição. E o tópico 2, ele vai falar o vencedor da prova, né? É muito interessante isso, porque nós temos, né, a garantia da vitória, né? Todo cristão ele tem a garantia da vitória. E essa vitória ela não quer dizer somente num plano terreno, né? Ela quer dizer sobre uma vida eterna. Então, essa lição ela vai despertar justamente isso na gente, sobre como que a gente deve perseverar nessa caminhada. A vida aqui na Terra ela não é baseada somente de ganhos e vitórias, né? Então é muito interessante a gente saber, estar bem alicerçado na palavra de Deus, que independente das dificuldades, dos problemas, das pressões da vida, nós temos uma garantia de uma vitória que está na eternidade. Então essa é a proposta realmente da lição, de fazer a gente entender esses conceitos mesmo, né, de vida, de caminhada cristã.
É muito interessante que no tópico 3 ele fala, mas por que o cristão pode se considerar mais do que vencedor? É muito interessante porque no livro de Romanos, Paulo lista vários argumentos para isso, né? Porque estamos livres da lei do pecado e da morte. Então já é um grande passo, uma grande vitória, ter a garantia da vida eterna, né? Outra questão, nossa mente está voltada para as coisas do Espírito. Então, o crente, né, o cristão, ele tem essa mentalidade voltada não somente para um plano terrestre, né, mas para as coisas de Cristo mesmo, né? A mente de Cristo é a mente que deve nos guiar no nosso dia a dia. Nós temos o testemunho do Espírito e somos guiados por Ele. Então, baseado nisso, nós temos um respaldo, né? Nós temos a base mais firme, né? A base mais bem fundamentada na nossa vida, que é a palavra de Deus. E o cristão é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, acho que, né, resumindo essa lição, a gente pode dizer que a nossa vitória ela já foi conquistada, né, na cruz, e nós, como verdadeiros cristãos, devemos perseverar, né? Cristo nos garantiu a vida eterna e o nosso papel é perseverar. Concluindo essa lição aqui, a gente pode chegar a um certo ponto da gente crer mesmo, né? Chegar a acreditar que a nossa vitória ela foi estabelecida por Cristo, né? Na cruz, quando Ele morreu para nos salvar, e que essa trajetória, né, como cristãos, como seja adolescente, seja adulto, criança, ela é nos garantida a vitória dia após dia, né? E nós, como cristãos, nós temos essa corrida a percorrer, nós temos esse período, né, enquanto seres humanos aqui na Terra, a percorrer. Então, eu queria estender esse convite, né, para esse novo período, esse novo trimestre que a gente está iniciando essas novas lições, para que a gente possa aprender junto, estar junto aí, aperfeiçoando a nossa caminhada, né, como atletas de Cristo. É isso aí, Deus abençoe vocês e até a próxima. A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, aqui Pastor Rogério Semeador. Estamos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente, Pastor Aurélio Rodrigues dos Santos. Você está na primeira aula do ano. Vem com a gente! Neste primeiro trimestre, na sala Seguidores de Cristo, o grupo dos jovens, nós vamos estudar sobre José, a história de um jovem com propósito. Você verá que a história de José foi um milagre, desde o seu nascimento até a sua morte. Nós sabemos que Raquel não poderia ter filhos, pela palavra do Senhor nos diz que ela era estéril, mas o Senhor abriu a madre de Raquel e a concebeu o seu filho tão esperado, tão desejado, José. Nós sabemos que o nascimento de José veio de um milagre, uma intervenção divina. Olha que coisa mais linda. Deus e os seus propósitos na vida do ser humano. José nasce, cresce num âmbito familiar onde os seus pais, tementes ao Senhor, o introduziu a palavra poderosa de Deus na sua mente, onde ele cresceu com caráter, com integridade e temente ao Senhor. A importância que é você nascer num lar onde seus pais, seus familiares temem ao Senhor, instrui a criança e nos dá essa honra, esse privilégio de conhecer a palavra de Deus, conhecendo ao Senhor desde criança. Isso é importantíssimo. José foi alguém privilegiado, mesmo sendo o 11º filho de Jacó, porque Jacó já tinha outros filhos, porque naquela época, quando a sua esposa não poderia dar filhos para você, por ser estéril, ele poderia ter outras mulheres lá atrás. Então ele teve outros filhos, mas José é o seu primogênito com Raquel, porque Raquel teve mais um filho, Benjamim. O seu nascimento traz uma honraria muito grande, aonde
põe o fim na vida de vergonha de Raquel. Veja a importância do nascimento de José. Raquel era tida como uma mulher que não poderia dar filhos, ela era tida como maldita. Mas Deus muda a história de Raquel e da história de Israel com o nascimento de José. É importante salientar que tudo tem um tempo e um propósito de Deus. Há um momento certo para as coisas acontecerem. Nós que precisamos estar atento ao relógio de Deus, ao tempo de Deus. José aprendeu com seu pai a temer ao Senhor, a ser alguém de caráter, alguém que honraria os princípios da palavra de Deus. E José fazia isso com muita inteireza, com muita integridade. E isso manifestou o caráter de Deus na vida daquele homem que posteriormente ia trazer a salvação para Israel. Mesmo no meio de uma família conturbada, porque convivendo com vários irmãos de mães diferentes, passou a ser invejado, passou a ser caluniado, passou a ser difamado. Por quê? Porque José era um homem fiel e íntegro ao seu pai, à sua família. Quantos de nós não sofrem no âmbito familiar perseguição, calúnia, difamação, simplesmente pelo fato de ser alguém que honra os pais, que teme ao Senhor, que fala a verdade? Porque quando nós falamos a verdade, isso traz para alguns desconforto, traz para alguns como se fosse uma ameaça. Por quê? Porque aonde a verdade chega, a mentira é extirpada. E foi isso que José fazia. José agia com sinceridade e com verdade. E isso trazia algo que incomodava demais os seus irmãos, a ponto de fazer o que os seus irmãos fizeram com ele. Mas isso é para a próxima aula. Nós iremos aprender um pouco mais sobre José. Tá bom? Então, você que está aí nos assistindo, que está nos vendo, seja lá o que você estiver passando, saiba que Deus está no controle de tudo, que Deus tem poder para fazer um milagre na sua vida, seja em qual área for. Espere no Senhor, confie no Senhor e o mais Ele fará. Desejo para você que está nos assistindo um excelente ano, que seja melhor para a sua vida, ano de 2021, que Deus te dê graça, te dê sabedoria. Peço a Deus que conceda os desejos do seu coração, se for segundo a vontade de Deus, para que você seja feliz em todas as suas escolhas. O ano só mudou o calendário, só mudou o dia. Nós é que precisamos mudar de atitude e de postura. Sendo assim, eu peço que Deus o fortaleça no nome de Jesus e muita paz. Até a próxima. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui mais uma vez iniciando mais uma revista da Escola Dominical, um novo trimestre, um novo ano, né? A nossa revista está muito bonita. Olha como que ela está linda. O assunto da nossa lição, né, que vai estar tratando nesse domingo, é sobre o papel que a família ou que os pais influenciam sobre os filhos. A lição vai estar sendo tratado o assunto de Esther, mas ela está muito linda, essa lição. Muito gostosa da gente estar estudando, assuntos maravilhosos, né? Tratado de uma forma especial para a gente estar refletindo sobre esses assuntos. E a palavra aqui do nosso comentarista, que traz para a gente estar baseando, é sobre estar focando, né, a vida que teve Esther e o seu primo Mardoqueu, que também era seu pai. Então, nós vamos estar estudando assim bastante minucioso na nossa sala. E aqui eu quero trazer um pouquinho, né, daquilo que vai ser a nossa aula, né, nessa lição muito maravilhosa.
Nós vamos falar aqui em Esther, né, que é o livro que nós escolhemos para esse trimestre, Esther 2, 5, 6, 7 e 10. Nosso textuário está falando sobre Esther 2:10. E está assim: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu, que tinha lhe ordenado que não lhe declarasse. Esse é o nosso textuário falando sobre este papel influenciador dos pais. Bom, a história de Esther, né, que quase todo mundo já sabe, é interessante a gente estar buscando algo para a gente, né? Esther, ela era órfã, né, não tinha pai, não tinha mãe. Porém, o seu primo, Mardoqueu, a adotou e ele criou ela como uma filha. Eles tinham sido levados cativo, eles estavam em Suzã, que era no Império dos Persas. E Esther estava ali sendo educada pelo seu primo pai como uma família judia. E era muito importante a educação para o povo judeu. O povo tinha costume já de estar implantando a palavra de Deus no coração da criança, no momento que levantava, no momento em que eles caminhavam e até no momento em que deitavam. Eles estavam sempre preocupados de estar inculcando na criança tudo aquilo que eles tinham que aprender com respeito à palavra de Deus, também com respeito à educação familiar. E era exatamente isso que Mardoqueu fazia com a sua prima filha, né? Então, nessa lição nós vemos a importância da educação familiar e traz para nós uma responsabilidade, né, de estar aplicando essa educação às nossas crianças, aos nossos filhos. Nós vemos aqui que a criança, ela deve ser ensinada o caminho que deve andar, porque quando ele estiver já mais velho, ele não vai então estar perdendo o rumo daquilo que foi ensinado. Esther foi ensinada de uma forma tão especial que ela via assim as oportunidades, as coisas para ela era muito difícil, mas ela via de uma maneira com que os pais a ensinavam, uma maneira mais fácil. Esther foi ensinada a esperar o momento das coisas acontecerem. E então o seu pai lhe ensinou que ela deveria estar resguardando quem ela realmente era, para no momento certo ela falar quem era. E esse momento chegou. Esther soube guardar os momentos nas suas horas exatas. Ela está mostrando o seu real valor, a que ela estava a fazer. Nós vamos estar conhecendo a fundo sobre essa história de Esther, quanto filha, quanto a família e quanto também na escolha dela como a rainha, né, da beleza ali, naquele momento, como a gente vai estar estudando, na escolha da moça mais bonita. Quando nós temos, né, a seleção, né, para Miss Brasil, por exemplo, tem muitos quesitos que contam. Beleza é um deles, mas tem vários outros. A educação, tem a elegância e tem também outros pontos que a pessoa, a moça precisa ter simpatia, ela precisa ter pontos positivos. E Esther tinha todos eles, na qual ela tinha um mais positivo ainda, que era a espiritualidade. E dessa forma ela foi escolhida e ela pôde ali representar o povo de Deus no momento daquela tribulação que viria, da extinção. Mas Deus usou a vida dela para que nada viesse a acontecer com o povo. Nós vamos estar estudando essa lição, que ela é cheia de surpresas, coisas legais para a gente estar aprendendo.
Mas você procure aí na sua cidade, onde você está, né? Na sua casa perto deve ter uma igreja. Procure a escola dominical, participe lá, comece esse outro ano, né, 2021, de uma forma diferente, participando da escola dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida, né, e que Deus abençoe. Amém?